Caros alunos, tudo bem? Continuamos na metodologia de educação à distância. Desta forma, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Aqui quem fala é o professor Wagner Tufano e nesta nossa quarta aula do curso do Microsoft Excel, vamos falar sobre o uso da função condicional se. A função se é uma função muito utilizada dentro do Excel. A gente vai usar a função se sempre que a gente deseja programar uma tomada de decisão. Ou seja, sempre que uma fórmula vai necessitar que a gente siga dois ou mais caminhos diferentes, de acordo com alguma condição pré-estipulada. A função se ela vai se tornar uma função de extrema importância na nossa vida e na nossa carreira, no nosso uso do Excel, porque como administradores e administradoras de sucesso, olha só, a gente vai tomar decisão. É isso que a gente aprende desde as primeiras semanas de aula aqui no curso. Como essa função pode ser utilizada para programar uma tomada de decisão, então há de se pensar, há de se convir que a gente vai utilizar muito essa função no nosso cotidiano, né? Para acompanhar a aula de hoje, eu trouxe para vocês uma planilha que é a Excel Aula 4. É esta daqui, olha só. Aí nós vamos ter aqui várias planilhas com vários exemplos da função C, onde o primeiro exemplo da função C é esse aqui da TUF School Idiomas. Olha lá, boletim escolar. A TUF School Idiomas é uma tradicional escola que ensina os mais variados idiomas utilizados na atualidade. Olha lá, a TUF School Idiomas ensina desde o inglês, o castelhano, não é espanhol, é castelhano, até o hindu, o aramaico, o hebreu. Sim, meus senhores, fale como Jesus falava, fale hebreu. Olha lá, passando pelo mandarim, japonês e outros idiomas mais. Então, este aqui é um boletim escolar da TUF School Idiomas e nós vamos aqui escolher um aluno aleatoriamente, eu peguei aqui na lista de chamada, aleatoriamente, sem perseguição alguma, aluno será o nosso amigo Pedro Henrique. Ei, Pedrão, que saudades de você. Olha só, então é assim, na TUF School Idiomas, o nosso aluno em questão, o Pedro Henrique, ele vai ter aqui várias disciplinas. Aqui para uma medida para tornar a coisa mais fácil, eu fiz um auto-preenchimento, disse 1, disse 2, disse 3, mas aqui poderiam ser disciplinas como inglês, castelhano, hebreu, aramaico, mandarim e assim por diante, né? Quaisquer disciplinas. Lá na TUF School, assim como numa outra universidade, em outras universidades por aí, nós temos duas notas. Nós temos a nota da prova 1, a P1, e a nota da prova 2, a P2. Né? E aqui são as notas, né, que o nosso amigo Pedro Henrique, né, auferiu após um período letivo, após um semestre. Note que é um aluno assim muito sequencial. Olha lá, a P1 na disciplina 1 ele teve 1, na disciplina 2 ele teve 2, na disciplina 3 ele teve 3, na disciplina 4 ele... Opa, aqui deu 6. Ah, que beleza. E na disciplina 5 tirou 5. Que bom, que bom, que bom. Aqui, ou seja, ele foi mal para dedéu, né? Já na prova P2, né, ele já tirou algumas notas melhores. Olha a evolução do nosso amigo Pedro Henrique. Olha só, na P2 ele tirou 5. Olha, de 1 ele foi para 5, evoluiu 5 vezes. Nossa, 600%. Olha lá, na disciplina 2 ele tirou 4, 100%. Ó, de 2 foi para 4, dobrou aqui. Olha, a disciplina 3 não estudou, hein? Olha que beleza, 9. Disciplina 4, em compensação, ele caiu ó, de 6 para 4. E na disciplina 5 tirou 7, foi muito bem, muito bem. Vejam só vocês, aqui na coluna D de dado, eu quero calcular a média. Este aqui, antes que você fique pensando função C, né? Vamos pensar simples. Olha, aqui eu não tenho condição alguma. Eu vou calcular a média entre a P1 e a P2 para todas as disciplinas, incondicionalmente. Aliás, função média é o tipo da coisa que nós já aprendemos na aula passada, né? Então aqui uma breve revisão de alguns conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores. Então lá, média. Jeitinho fácil para a gente calcular a média. Olha lá, coloca o cursor na célula
célula D4, venho aqui no botãozinho para baixo do lado da ferramenta autossoma, né, setinha para baixo, escolho média, é a segunda aqui, média, olha lá. Ele já encontrou as células desejadas, né? Aqui, inclusive, ele encontrou as células corretas. Eu quero calcular a média entre as células B4 e C4, então basta confirmar a entrada de dados com Ctrl Enter, por exemplo, ou clicando aqui no inserir e dar um duplo clique para ele fazer, né, o cálculo da média para todas as disciplinas que o Pedro Henrique cursou. Então, olha só, média entre 1 e 5 é 3, entre 2 e 4 dá 6, entre 3 e 9 dá 3, 6 e 4 dá 5, 5 e 7 dá 6. Que beleza, que beleza. Olha só. Então aqui, a princípio, o nosso amigo Pedro Henrique, olha lá, se a média da escola a média da escola aqui é 6, e é uma média aritmética, né, como a gente acabou de calcular, percebemos que o Pedro Henrique ficou aqui, ó, 1, 2, 3, meu Deus do céu, ficou em 3 disciplinas, ficou em 3 disciplinas, que porcaria, né, Pedro? Mas felizmente, olha só, a TUF School sempre tem mais uma chance. Com a TUF School, esse é o nosso lema lá, com a TUF School sempre há mais uma chance, né? E a TUF School tem uma prova substitutiva, que na realidade é muito mais do que uma substitutiva. É uma prova mãe, né? Uma prova mãe. Porque olha lá, se você... Essa aqui foram as notas na prova, das provas substitutivas que o Pedro fez. Olha só, então ele tirou, aqui na disciplina 1, ele tinha uma média 3, veio aqui fazer prova, tirou 5. Ixi. Aqui na disciplina 2, ele tinha uma média 3, veio aqui fazer sub, tirou 4. Ixi. Aqui ele já tinha 6, veio tentar melhorar, mas tirou 3. Ixi. E na disciplina 4, finalmente, né, veio aqui tirou 6. Mas olha só, a TUF School tem um jeitão meio diferente para calcular a média final. A média final não vai ser a média entre a sub e a média já apurada. Ou não vai ser só a nota sub, né? A média final, olha lá, todo mundo olhando aqui a célula B11, olha lá. A média final vai ser a maior nota, a nota máxima, entre a média calculada aqui na coluna D de dado e a nota sub, que a gente já deixou digitado aqui para vocês. Então, olha só, a média final vai ser a maior nota entre essa aqui e essa aqui. Pois bem, o pessoal deve estar pensando, agora nós vamos usar a função C. Até daria para usar a função C, mas não. Aqui eu quero que a gente utilize uma funçãozinha que nós já aprendemos. Matéria dada. E, como diz aquele velho professor, matéria dada é matéria cobrada. Então vamos lá. Olha só. Eu quero saber qual é a maior nota entre essas duas. E aí? Alguém sabe? Alguém lembra? Quer dar uma paradinha no vídeo para pensar? Se você quiser, fique à vontade. Se você não quiser, vamos lá. A maior nota entre essa e essa, para calcular isso aí, eu posso usar não uma, mas sim duas funções. Eu posso usar a função maior, como o próprio nome está dizendo, eu quero saber a maior nota, né? Ou posso usar a função máximo. A função máximo, como apresentei na aula da semana passada, ela vai retornar para a gente a nota máxima, a maior nota entre duas ou mais notas. Olha lá, eu vou preferir usar pela função máximo, porque a função máxima é mais fácil. Eu não vou ter que dizer qual maior eu quero, não vou precisar colocar aquele K, né, aquele argumento chamado K. Eu só uso a função máxima. E para fazer a função máxima, olha lá, coloco o cursor, venho aqui na setinha para baixo, olha lá, escolho max, né? Ele vai me detectar uma série de células que vão da célula B4 até a E4. E aí, vocês acham que isso está certo? Isso está errado? Pode ser? Não pode ser? Olha lá, o que vocês acham? Gente, essa série de células detectada está errada. Porque na realidade, eu quero o máximo só entre D4 e E4.
clico em D4 e arrasto até E4. Mas não daria na mesma? Não, não daria na mesma. Porque veja só, neste caso aqui, na disciplina 3, o máximo entre, no caso aqui, B6 até E6 daria 9, quando na realidade não é 9, seria 6, né? Então não daria na mesma, não daria na mesma não. Então o correto é máximo de D4 até E4. Posso finalizar a entrada de dados, 5, posso dar um duplo clique, né? E está aqui. Note que na disciplina 5, o Pedro já tinha sido aprovado, a média 6. Ele não fez a prova sub. Então a média final dele ficou 6. Mais ou menos entendido? Então aqui é uma coisa nova, um conceito novo que a TUF School vem trazer para vocês, a prova sub, né? Onde a média final não vai ser um cálculo de média envolvendo essa nota sub, mas sim a maior nota entre as duas. Então, vejam só vocês, são vários recursos que a gente já estudou, que a gente já viu aqui no curso, mas que é importante a gente sempre aplicar, E o que deve ser levado em consideração aqui não é essa palavra média final, mas sim a regra do negócio. Qual é a regra do negócio da TUF School? E a regra do negócio da TUF School é que a média final não seja nenhum cálculo de média, mas sim a maior nota entre essas outras duas. Tá ok? Então aqui nós temos a média final. Tudo bem? Certo até aqui? Todos juntos? Tamo junto? Mais que juntos? Então vamos lá. Resultado parcial. Aqui é o seguinte. Como todos nós sabemos, a gente já estuda há muitos anos na vida. Olha lá. Então é assim, a média, o resultado que o Pedro vai obter em cada uma das disciplinas vai depender da média final dele, tá? A média da escola é 6. Se ele tem uma média final maior ou igual à média da escola, se a nota que ele conseguiu aqui for igual ou maior do que essa aqui, ele está aprovado. E joinha para o Pedro. Olha lá. Agora, se ele não conseguiu uma nota mínima 6, ou seja, se a média final dele for menor que 6, aí ele, infelizmente, está reprovado. Só para ele não ficar tão tristezinho, vamos usar aquela sigla maravilhosa que alguém muito bem inventou, DP. DP a princípio não diz nada, né? Mas é mais bonito do que reprovado, né? Reprovado dá uma tristeza no fundo da alma, né? Então vamos usar DP. DP maqueia bastante isso aí, né? Então agora eu vou dar uma paradinha aqui no Excel para voltar lá para o meu PowerPoint, porque agora sim, para resolver esse resultado parcial, nós vamos ter que tomar uma decisão. E para tomar a decisão, a gente vai usar a função C. Muito bem, muito bem. Então voltando lá para o meu PowerPoint, olha só, então a gente usa a função C sempre que a gente precisa programar uma tomada de decisão. Ou Pedro foi aprovado, ou Pedro está de DP. Como nós temos aí uma decisão e nós vamos programar essa tomada de decisão, nesse caso, nós vamos usar a função C. Olha só, deixa eu apresentar a função C para vocês. A função C, ela vai ter três argumentos que a gente já vai ver. Olha só, o primeiro argumento é o teste lógico. O teste lógico é uma comparação. Sempre que você toma uma decisão, você compara duas ou mais coisas, né? Essa comparação aqui no Excel, ela vai poder ser entre dois valores, entre duas células, você pode usar valores fixos, você pode usar resultados de fórmulas, ou mesmo resultados de outras funções, tá legal? Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, que talvez deixem mais claro, né, essa definição aí do teste lógico. Antes, porém, olha lá, se eu estou comparando duas coisas, como é que eu faço para comparar essas duas coisas? Ou seja, quais são os sinais que a gente vai utilizar na comparação dessas duas coisas? Então, olha lá, eu tenho alguns sinais que a gente usa. Primeiro sinal que eu gostaria de apresentar para vocês, bom, isso aqui todo mundo conhece, mas é bom deixar registrado, olha lá, é o sinal de maior que. Então, este sinalzinho aqui, ó, significa maior que. Qual é o contrário de maior que? Qual é o contrário? Menor que? Não, meus senhores. O contrário de maior que é menor ou igual a. Uma coisa, quando ela não é maior que outra coisa, ela pode ser menor ou igual. Não esqueçam da igualdade. E o sinal de menor ou igual é esse aqui, ó, menor ou igual a. Muito bem, muito bem. Agora acho que eu não pego mais ninguém, né, gente? Um outro sinal que a gente pode utilizar é o sinal menor que. Olha lá. O sinal menor que, olha lá, ele tem como contrário, né, maior ou igual a. Uma coisa,
quando não é menor que outra coisa, ela pode ser maior ou igual a outra coisa, né? E o mais simples de tudo, olha lá, sinal de igual a. O que não é igual é a. Essa todo mundo sabe. O que não é igual é diferente. A grande pergunta, qual é o sinal de diferente? Aí você vai me falar, é aquele lá que é parecido com o joguinho da velha, só que só tem um tracinho? Sim. Onde está a tecla dele aqui no teclado? Parada para olhar para o teclado, e você olha para o teclado e você não encontra o sinal de diferente. Oh, meu Deus! Oh, my Lord! Olha só, o sinal de diferente é simplesmente o sinal de maior ou igual juntos. Ah, aliás, do contrário, menor ou maior juntos. Muito bem, então quando você usa os dois sinais, você vai ter diferente. Lembrando aquela velha história, né? Se você não sabe se é maior que ou menor que, né? Coloca lá o 4 ou 7, corta os dois, né? 4 é menor que 7, né? Então aquela brincadeira toda, né? Mas qualquer coisa, esse PowerPoint aqui, guarda esse videozinho aqui, que você vai sempre lembrar, Tudo bem? Antes da gente continuar, olha lá. Então, um teste lógico é uma comparação de duas coisas. Essas duas coisas podem ser células, fórmulas, resultado de funções, valores fixos e assim por diante. E quando a gente compara, a gente usa estes sinais aqui. Então agora, alguns exemplos. Olha lá, não vamos levar o caso quando que a gente vai usar cada exemplo, mas só para a gente deixar claro aqui alguns exemplos. Olha lá, B3 maior que B4. Então estou perguntando, estou comparando B3 com B4 e para comparar o conteúdo, né, o valor digitado na célula B3 com o valor digitado na célula B4, eu estou usando aqui o sinal de mais, maior, né? Maior. Eu posso perguntar se o conteúdo da célula F7 é igual à palavra sim. Nesse caso, como eu estou utilizando um conteúdo fixo, e esse conteúdo é alfanumérico, como eu já comentei com vocês, nós temos que utilizar o conteúdo entre aspas. E atenção, é aspas, não é apóstrofe, tá, gente? Sem aquela história lá de aspas simples e aspas duplas. Isso aí é invenção de brasileiro, isto não existe. Olha lá, é aspas, os dois aqui, tá bom? Então, olha lá, gente, os dois aqui, tá? Então, olha só, vou perguntar se o conteúdo de F7 é igual à palavra sim. Não vem ao caso aqui quando que eu vou utilizar isso, quando que eu não vou utilizar. São só alguns exemplos que eu estou passando para vocês. Olha lá, mais alguns. Eu vou perguntar se o conteúdo da célula B7 é maior ou igual à soma dos valores que estão contidos entre a célula B1 e a célula B9. Note aqui como é que ele vai fazer. Primeiro ele vai somar, primeiro ele vai calcular o resultado desta função e depois ele vai fazer a comparação, se B10 é maior ou igual ao resultado da soma. E nesse último exemplo, mais simples, olha lá, eu simplesmente pergunto se o conteúdo da célula G8 é menor ou igual ao valor fixo 5. Posso usar sim? Pode. Como o Wagner Tufano já lhes comentou, né? Não é interessante, não é legal a gente colocar valores fixos dentro de uma função, mas tudo bem, só para deixar claro aqui, estou dando dois exemplos aqui com funções fixas. Tudo bem? Então, agora que a gente conhece o primeiro argumento da função C, vamos para os demais. Olha lá. Todo teste lógico, né, é uma expressão que pode ser avaliada somente com dois estados. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Na informática, na área de exatas, não tem o mais ou menos. Não existe o talvez, não existe o em cima do muro, né? Ou a coisa é ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é 0 ou é 1. Ou é ativo ou é inativo. Então, olha só. Então, sempre que você tem esse teste lógico que vai poder ter duas saídas, então os próximos argumentos vai ser a programação dessas duas saídas. Ou seja, valor se verdadeiro, aquilo que você vai fazer quando o teste lógico for avaliado como verdadeiro, e valor se falso, aquilo que você vai fazer quando o teste lógico for avaliado como falso. Né? Simples. Pode deixar em branco? Sim, pode deixar em branco. Se você deixar um dos dois em branco, o Excel vai colocar lá no resultado verdadeiro, quando o teste lógico for verdadeiro, ou falso, por extenso, quando for falso. Então, minha gente, raras vezes a gente deixa esses dois argumentos em branco, mesmo eles sendo argumentos opcionais.
tá legal? Eles são opcionais, mas no geral a gente sempre preenche ambos, tá legal? Então agora vamos voltar ao caso do nosso amigo Pedro na resolução do resultado parcial do Pedro. Olha lá, o resultado parcial. Já falei tanto que você deve ter até esquecido. Então vamos voltar lá para a planilha. Eu tinha lá uma nota P1, uma nota P2, a média que nós calculamos. O Pedro tinha tomado pau em várias disciplinas. Aí ele veio aqui, fez a sub, calculamos a média final, que era maior entre uma e outra. E agora eu quero saber o resultado parcial. Se a média da TUF School é 6, como é que eu faço para fazer o resultado parcial? Olha lá, a média. Ele tem aqui a nota, no caso aqui está na F4, né? E eu tenho aqui a média aritmética, que está aqui, a média da escola, está aqui padronizada, aqui na célula B10. B10, e aqui a nota dele, né? É na F4, depois vai ser F5, F6, F7 e F8. Então, olha lá, quero saber o resultado parcial. Então, olha só, qual é a técnica que a gente utiliza para resolver a função C? Mais um pouquinho de PowerPoint, a gente já volta para cá. Olha só, eu vou utilizar um recurso chamado árvore de decisão. A árvore de decisão vocês aprendem lá na gestão da produção. É uma matéria de gestão de produção. A árvore de decisão, ela é um diagrama, né, um desenho, um esboço que a gente faz para demonstrar todas as decisões possíveis que a gente pode tomar para resolver um problema, para resolver uma tomada de decisão. Então, nesse caso aqui, olha lá, essa árvore de decisão é um diagrama muito simples. A gente usa simplesmente bolinhas. Então, a primeira bolinha é a pergunta que a gente vai fazer. Olha lá, qual é a pergunta que a gente faz para saber se o Pedro foi aprovado ou ficou de DP? A gente vai perguntar se a média do Pedro é maior ou igual à média da escola, ou seja, se a média do Pedro é maior ou igual a 6. Note que aqui o comparador escolhido foi maior ou igual, tá? Porque se ele tiver uma nota igual a 6, ele está aprovado. Se for maior que 6, está aprovado. O contrário de maior ou igual é menor. E só nesse caso é que ele vai estar de DP. Então vamos ver. Vejam só. Esta pergunta, este que vai ser o teste lógico, já vou mostrar para vocês. Então ele só pode ter duas saídas. Ou é verdadeiro, ou ela é falsa. Para cada uma das médias que o Pedro conseguiu, ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso. Se for verdadeiro, o que acontece? O Pedro está aprovado. Ei, soltem os rojões. Olha lá. E se a média maior que 6 for falso, ou seja, se a média for menor que 6, né? Se for falso. Se for falso, nosso amigo Pedro está de DP. Então aqui a gente já deduziu, já comentei, mas a gente já deduziu. Esse aqui é o teste lógico, esse aqui é o valor se verdadeiro e esse aqui é o valor se falso. Fácil, né, gente? Com o professor Wagner Tufano, tudo é fácil. Então, olha só, vamos voltar agora para a planilha. Então, resolução da brincadeira. Agora ficou muito simples, Como eu já havia dito para vocês, né? Eu sempre ensino a resolver utilizando o botãozinho mágico FX, o botãozinho inserir função. Então vamos lá. Clico em inserir função. Já tenho ali as funções mais recentemente utilizadas. Geralmente a função C sempre está entre as mais recentemente utilizadas. Se ela não tiver, você pode digitar aqui C, que ela vai aparecer lá. Se você não quiser digitar nada, você pode vir aqui em funções na categoria lógica. Olha lá. E você vai também encontrar função C, porque é uma função lógica, que mexe com a nossa lógica. Então, olha lá. Dei um igual. Dei um ok, desculpa. Então, olha lá. Como eu havia explicado para vocês, a função C, ela solicita 3 argumentos. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso, que eu já expliquei. Note então que valor se verdadeiro e valor se falso são opcionais, mas a gente sempre acaba utilizando. Então, voltando lá no PowerPoint, última vez aqui, ó, última vez. Então, olha, quando eu pergunto se a média do Pedro é maior ou igual a 6, na realidade, na planilha, eu estou perguntando o quê? Se E4, se o conteúdo da célula E4 é maior ou igual ao conteúdo digitado em B10. Note que a hora que eu terminar a fórmula e fizer o auto-preenchimento para células abaixo, aquele E4 ele vai ter que mudar para E5, E6, E7, E8. Né? Agora o B10 vai ter que ficar sempre ali, travadinho, vai ter que ficar sempre ali, fixo no B10.
Por esse motivo, eu vou colocar o cifrão na frente do 10, porque eu preciso, como eu vou copiar a fórmula na forma vertical, né? Vou copiar a fórmula verticalmente, quem é que vai mudar? É o 10. O B vai ficar igual, como vocês já viram, como vocês já fizeram. Então, como o B vai ficar igual e só o 10 que vai mudar, eu coloco o cifrão apenas na frente do 10. Então, voltando lá na planilha, mais uma vez, agora é final, olha só. Então, teste lógico. Ó, vou clicar um pouquinho para cá, olha lá, então é F4, que é onde está a média final do Pedro. Olha lá, maior ou igual, aqui eu tenho que digitar, maior ou igual a B10. B10. E aqui eu tenho que colocar o cifrão, então eu posso apertar F4 duas vezes. B cifrão 10. Então aqui ele até aparece a palavrinha falso. Por que ele aparece falso? Porque não é F4, não é maior que B10. Tá legal? Então aqui algumas pessoas já podem se desesperar. Não precisa se desesperar. Ele só está dizendo que é falso porque aqui o Pedro já entrou tomando pau já logo de cara, né, gente? Já estou logo de cara. Mas tudo bem, o que não pode aqui aparecer inválido, tá? O que não pode aparecer é inválido aqui. Se aparecer inválido, é porque você fez o teste lógico errado. Você cometeu algum engano aqui no teu teste lógico. E aqui é onde a gente erra, tá, gente? Aqui é onde a gente geralmente erra. Então, teste lógico é a pergunta, né? A pergunta do problema. Média final é maior ou igual à média da escola? Se sim, se verdadeiro, não é o caso aqui, mas se fosse verdadeiro, Pedro estaria aprovado. Aprovado. Olha só, mas não precisa colocar entre aspas? Não! Este botãozinho aqui, o FX, ele é maravilhoso, porque quando eu saio do argumento, ele já coloca as aspas automaticamente. Ah, que beleza! Então, olha só, minha gente, aqui então, se for falso, se ele não for aprovado, é porque ele está de DP. Eu só tenho duas soluções, só tenho duas saídas aqui. Ou ele está aprovado, ou ele está de DP. Tá? Então, se for falso, DP. Aqui ele não vai colocar aspas, coloca assim, ó, só vir para cá que ele também coloca as aspas. Ei, que beleza! Atenção para os mais nerds, atenção para os mais neófitos. Olha só, olha como ficou a construção aqui da função C. Igual, toda fórmula, toda função, começa com o sinal de igual. Aqui no caso, o nome da função, C, abre parênteses. Todas as funções, é o nome dela, e abre parênteses e fecha aqui no final. Então, olha lá, primeiro argumento, teste lógico. F4 maior ou igual B cifrão 10. Ponto e vírgula, para separar o teste lógico do valor se verdadeiro. A aprovado, né? Entre aspas, ponto e vírgula, último argumento, valor se falso, DP, fecha parênteses. Nota o seguinte, atenção, vocês mais nerds, vocês mais neófitos. Quem gosta de digitar direto no teclado, pode? Pode! Mas olha lá, acho que todo mundo há de convir comigo, que é muito mais fácil fazer aqui do que digitar tudo. Só que você vai esquecer o abre parênteses, vai esquecer o fecha parênteses, vai esquecer o ponto e vírgula, vai esquecer as aspas, e aí vai dar um montão de erro e você não vai saber por quê, né? Aqui ele já faz tudo automaticamente para você. Que maravilha! Olha lá. Ok! Já começou mal, né, Pedro? Puxa vida, DP. Mas fica frio, fica frio. Alguma coisa vai melhorar aqui, ó. Quando você dá o duplo clique. Ei, que maravilha! Ele já tomou a decisão para nós. Ele já tomou, ele já apontou quando é que o Pedro ficou de DP, quando é que o Pedro foi aprovado. Olha só, que legal, que legal. E atenção, gente, isso aqui é tudo dinâmico, isso aqui é tudo dinâmico. Vamos supor que o Pedro, sei lá, for chorar lá pro professor da disciplina 1, pô, deixou por 1. Nossa, que maldade, né, gente? Olha, aqui na sub o cara deixou por 1, né, meu? Meu Deus do céu. Que maldoso esse professor, né? Que maldoso. Nem vou citar nomes, porque tem uns professores aí maldosos, né? Olha lá. Aí o Pedro foi lá, foi chorar, abriu uma requisição e coisa e tal. O professor estava com o coração meio peludo nesse dia, deu uma melhoradinha aí na nota do P, resolveu depois dar uma melhorada. De coração peludo, ele passou para coração de Papai Noel e melhorou aqui. Vamos supor que ele colocou, sei lá, 6,5. Era um professor de matemática, né? Olha só, olha que ele deu 6,5, o que acontece com o resultado final do Pedro? Aprovado. Ei, que beleza, né? Aí Pedro se mexe, cai da cama e vê que era um sonho. Sonho meu, né? Sonho meu, vê se alguém na PUC vai fazer isso. Por outro lado, se a média aritmética, por exemplo, aumentar, vamos supor que tem um novo diretor da escola, um novo
reitor da escola, estilo Bolsonaro, ele resolve aumentar essa média. Olha o que aconteceria aqui se ele colocasse 7. Né? De 6 aumentar para 7. Pô, já aumentou de 5 para 6, por que não poderia aumentar de 6 para 7, né? Nossa! Aqui é melhor a gente acordar logo, né, gente? Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então eu vou voltar aqui rapidinho para 6, né? Porque senão o Pedro vai começar a se descabelar. Muito bem, né? Facinho até aqui, né? Facinho até aqui. Então agora vocês vão aguentar a mão, vocês vão segurar um pouquinho as pontas, já já a gente volta e faz esse resultado final, tá? Faz esse resultado final. Antes, eu vou deixar aqui em branco, gostaria de mostrar um outro exemplo simples, porque aqui vai ser alguma coisa um pouquinho mais complicado, né? Gostaria de mostrar uma coisa aqui na função C2. Função C2. Então vamos lá, função C2. Bom, aqui é o seguinte, nós estamos agora na Tuftur Turismo. A Tuftur Turismo é a minha agência de turismo. Ah, que beleza! Lá na Tuftur nós operamos para vários destinos, destinos nacionais, destinos internacionais. Vocês podem ver que são preços muito módicos, quer dizer, agora a Tuftur está quebrada, né? Mas quando eu operava são preços muito módicos, né? Para os vários destinos aqui nacionais e internacionais. E aqui é o seguinte, gente. Essa aqui é uma tabela de preços, né, para pacotes, no geral, 8 dias. Né? O turismo ele tem essas de fazer pacotes com uma base aí de 8 dias. Né? Lógico, o primeiro dia viajando, o último dia viajando, você só curte 6 e olhe lá. Mas tudo bem. Então, assim, esses aqui são os preços em baixa temporada. Né? São os preços em baixa temporada. Né? E eu quero calcular aqui na coluna D de dado os preços na alta temporada. Né? Qual é a política de preços da Tuftur, da sensacional Tuftur Turismo? Olha só, como é que a gente faz? A gente acresce 35% sobre o preço da baixa temporada. Para todo mundo? Sim, para todo mundo. Direto e reto. Olha lá, vou precisar usar aqui a função C? Não! Qual é a decisão aqui? Qual é a diferença aqui? Nenhuma. Vai ser 35% para todo mundo. Para todo mundo. Tá? Então, não é o caso de utilizar a função C. Né? C seria se eu fosse dar percentuais escalonados. Se eu fosse usar percentuais escalonados, a gente já vai ver esse exemplo. Né? Aí sim eu teria que utilizar a função C. Nesse caso, eu vou aplicar 35% para todo mundo. Então, se você quer resolver, dá uma paradinha no vídeo agora, resolve, né? E você já volta. Plim, plim, voltamos. Olha só. Então, como é que a gente vai fazer? Já havia explicado na primeira aula. Isso igual. Toda fórmula começa com valor igual. Valor inicial, C3. Multiplico, olha lá, asterisco, opa, olha lá, asterisco, multiplico pelo percentual, J3. Aqui você já está um menino inteligente, já está uma menina inteligente, sabe que vai precisar travar. Você sabe que aqui eu vou copiar vertical, e se eu não travar esse 3 aqui, ele vai ficar 4, 5, 6, 7, 8, mais um montão de besteira. Então eu preciso travar o 3. Então você já sabe que aqui eu preciso apertar F4 duas vezes. Então C3 vezes J cifrão 3. Só essa multiplicação me dá o valor do aumento. Ainda preciso somar, olha lá, preciso somar, mais o valor inicial. E que beleza! C3 vezes J cifrão 3 mais C3. Se você encerrar a digitação, encerrar a fórmula, olha lá, 1450, e bateu com a imagem, que beleza, você ficou feliz. E não só você ficou feliz aqui, como você vai poder dar um duplo clique, olha lá, e tá aqui todos os valores batidos. E que beleza! Bom, feito isso, vamos então rapidamente dar uma olhadinha na taxa de embarque. Olha lá, taxa de embarque. Aqui é o seguinte, de acordo com o destino do pacote, né, eu posso ter pacotes nacionais ou internacionais. Então, de acordo com o destino do pacote, o passageiro vai embarcar num terminal diferente do aeroporto. E os terminais diferentes também cobram taxas diferentes. Aqui, então, a gente está dando um exemplo. Esses valores não têm nada a ver com a realidade, são apenas exemplos. Então, quais são os exemplos aqui? Quando o cliente vai embarcar para um destino nacional,
ele vai ter uma taxa de embarque de R$19,62. E se o destino não for nacional, se o destino for internacional, olha só, a gente vai ter uma taxa de embarque de 78, lógico. Se ele vai para fora, pressupõe-se que ele tem mais dinheiro para gastar. Então, nesse caso, aqui sim, nós vamos utilizar uma função se, porque eu tenho dois caminhos. Ou é nacional ou é internacional. E aqui eu vou me basear no conteúdo desta coluna aqui. Ou seja, como eu vou fazer a fórmula aqui na E3, eu vou me basear no conteúdo da célula B3. Né? Se ele for igual a N, vai ser 19. Se não for igual a N, é porque é I, né? Eu vou usar 78. Aqui nós vamos ter dois tipos de resolução. Nós temos dois tipos de resolução. Aliás, meus queridos, minhas queridas, sempre que nós falamos de função C, nós estamos falando de, no mínimo, dois tipos de resolução. Esse que é o barato das funções lógicas. Sempre tem um caminho diferente, sempre tem uma forma diferente. Mas qual você prefere, professor? Olha lá, eu prefiro a que melhor lhes agrade, a que você visualize melhor. Então, olha só, qual é a que eu visualizo melhor? Como que eu sugiro que vocês podem resolver essa função? Voltando lá para o meu PowerPoint, olha só. Então, exemplo na resolução da taxa de embarque. Olha lá. Então, como pode ficar a árvore de decisão para a gente resolver a função C da taxa de embarque? Olha só. Eu posso perguntar se o tipo do destino, se o tipo do pacote é igual a N. Se o tipo do pacote for igual a N, né, significa que ele é um pacote nacional. Aqui eu estou utilizando o sinal de comparação igual, né? E como é um conteúdo alfanumérico, letras ou números, eu vou utilizar entre aspas, como eu já havia comentado com vocês. Então olha lá, este teste lógico, ele vai ter duas saídas, ou é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, qual vai ser a taxa de embarque? 19,62. E se não for verdadeiro, ou seja, se for falso, quando que vai ser falso? Quando o tipo for I. Preciso perguntar se o tipo é I? Não preciso perguntar. Ou é ele, ou ele é N, ou ele é I. Né? Então, se não for N, se for falso, é porque é I. Então, eu não preciso me preocupar. E neste caso, se for falso, a taxa de embarque vai ser R$78. Tá legal? Antes da gente partir para a resolução, olha lá, pessoal. Quando eu estou perguntando se tipo é igual a N, na realidade, este teste lógico, né? Esse teste lógico significa perguntar se o conteúdo da célula B3, se o conteúdo digitado na célula B3 é igual à letra N, né? E lembrando das aspas. Se ele for igual à letra N, 19,62 está na célula J4. Eu também vou precisar travar aqueles 4 para não variar para 5, 6, 7, 8. Então, J, cifrão 4. E quando eu falo falso, quando não é igual a N, quando for I, nesse caso falso para N, olha só, eu vou utilizar o conteúdo da célula J5. Muito bem, vamos lá? Então agora é o seguinte, eita, então vou voltar lá para a planilha, olha só, fx, já está aqui, ó, função C, ok, então teste lógico, já havia dado para vocês, né gente? Ó, B3, conteúdo da célula B3, igual a N. N, né? N. Olha só, minha gente, só um comentário aqui interessante para vocês. Se vocês não quiserem usar N na fórmula, se vocês não quiserem usar N dentro do C, você poderia digitar a letra N em qualquer célula, né? Só não utilizaria a própria célula B3, B3 igual a B3, porque ali pode mudar, né? Vai que os Estados Unidos tomam conta do nosso Nordeste e Fortaleza se torna um pacote internacional, né? Então, se mudar alguma coisa ali, então não seria legal. Mas você poderia utilizar, sei lá, aqui na coluna J, né? Digitar N numa célula, I na outra, né? Tanto faz. Aqui só para dar um exemplo com valor fixo para vocês, tá? Então, deixa eu tirar aqui essa telinha daqui, olha só. Então, vamos lá. Aqui tá todo mundo dá para enxergar, né, gente? Então, olha lá, valor se verdadeiro. Se for N, é porque é nacional, e nesse caso, J4. Não esquece de travar. J cifrão 4. Tá? Valor se falso, olha só, valor se falso, né? Quando for I, J cifrão 5. Não esquece de travar. Opa. Fácil, né, gente? Fácil. Ó, nesse caso, B3 é verdadeiro, é N, tá? Lembrando que aqui só pode aparecer a palavra verdadeiro ou a palavra falso.
Se aparecer inválido, porque você cometeu algum erro aqui, tá? Dá uma olhada. Então, olha lá. Ok, tá ali 19,62, tá? Posso dar um duplo clique e estão ali os valores. Que maravilha, que maravilha. Então, olha só, meus queridos, olha só, minhas queridas. Esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar aqui na TUFTUR. Então, aqui é o seguinte, preço na alta mais taxa de embarque. E essas outras aqui, maior preço na alta, menor preço na baixa, preço médio e número de pacotes. Você vai usar a continue, contar números. Então aqui vamos ficar de lição para o lar, quer dizer, você já está no lar mesmo, né? Então olha, lição para o lar. Depois de que a gente terminar a aula, você já vai estar muito motivado, você vai estar muito motivada, né? E aí você termina esta planilha, tá bom? Isso aqui são matérias que a gente viu na aula anterior. Eu vou terminar aqui, vou voltar aqui na função C1, lá no boletim escolar do aluno Pedro, e agora vamos resolver o resultado final. Olha lá, o resultado final completo. Pedro, olha lá, nem tudo são flores. Infelizmente, para você ser aprovado, olha lá, a gente não pode levar em consideração só a nota, né? Nas aulas que no passado remoto eram presenciais, né? A gente tinha que frequentar. Não bastava só tirar nota, a gente tinha que frequentar. E nesse caso, olha lá, tem um limite de faltas, que vocês sabem muito bem, o pessoal finge que não lembra, né? Mas sabe muito bem, você só pode faltar até 25% das aulas. Se você faltar mais que 25%, você se ferrou, você dançou, você ficou de reprovado. Note que aqui 25% é o limite. É o limite. Então aqui eu já tenho os percentuais de faltas apurado aqui para o Pedro em cada uma das disciplinas. Olha lá. Nossa, Pedro, aqui você já tinha dançado e dançou 2 vezes, né? 28%. Olha aqui, 30%. Pô, você tinha aprovado, por que você faltou, meu querido? Olha só. E aqui, 25% no limite, no limite. Então agora é o seguinte, eu vou levar em consideração, para calcular o resultado final, 2 coisas. Eu vou levar em consideração faltas e média final. Ou seja, eu tenho 2 variáveis. 2 variáveis. E aí a coisa complica. Aí a coisa fica complicada. Porque com 2 variáveis, como é que eu faço para fazer isso no C? Como é que eu elaboro esse C? E atenção, meus queridos, se vocês estavam felizes aí achando que a função C era facinha, agora eu estou mostrando a dura realidade. Infelizmente, na vida cotidiana de vocês, quando vocês forem fazer as suas planilhas Excel, é muito comum você precisar analisar para tomar uma decisão umas 10 variáveis. 10 variáveis. Meu Deus, achou que era fácil, né? Achou que era fácil. Então, olha só. Não é assim não, não é assim não. Então agora eu tenho 2 variáveis, faltas e média. Bom, quando a gente tem 2 variáveis, qual a dica que o Wagner dá para vocês? Começa da variável mais importante. Começa da variável que é mais assim exclusiva, que coloca mais gente para fora, que reprova mais, ou que não dá menos chance, aquela variável que fica mais fácil tomar a decisão. Entre falta e nota, qual é mais fácil tomar a decisão? Todo mundo vai voltar e pensar na nota. Mas eu digo que não é nota não, é falta. Porque é o seguinte, se você tiver faltado mais que 25%, você está de DP. Eu não preciso sequer analisar a sua nota. Você está de DP. Tá legal? Já a nota não. Já a nota eu poderia analisar, né? Para tentar dar uma choradinha por aí, ali, acolá, né? Então, olha só. Então, eu vou começar agora, só para mudar também um pouquinho. Podia ser pela nota? Podia. Mas como eu vou mostrar uma resolução diferente, né? Começando pela falta. Lembrando, gente, o uso da função C pressupõe sempre 2 ou mais formas de resolução. Naquela que a gente acabou de resolver lá da TUFTUR, eu podia ter perguntado se o tipo do pacote era igual a I. Ao invés de usar N, podia usar igual a I. Daria na mesma, quer dizer, daria na mesma não, só teria que inverter o valor verdadeiro pelo valor falso. E aqui também a mesma coisa, né? Posso começar pela nota? Posso. Mas aqui eu vou só demonstrar a resolução começando pela falta. Então, vou voltar lá no meu sensacional PowerPoint. Olha lá. Então agora, pegando o resultado, a resolução do resultado final, analisando nota e falta.
e começando pela falta. Começando pela falta, que ela é mais importante, ela coloca mais gente aí para fora. Olha só. Então acompanhe comigo, tá? Você está meio cansadinho, dá uma paradinha, depois você volta. Se não, acompanhe comigo. Olha só. Eu vou perguntar se as faltas que o Pedro teve em cada uma das disciplinas é maior que 25. Aqui já tem uma coisa, eu tenho que usar o sinal de maior. Não é maior igual. Porque se for igual, ele está no limite. Ele só vai ser reprovado, que é isso que eu quero fazer, eu quero já ver onde que o Pedro ficou reprovado por faltas, já para colocar para fora do balde. Olha só, se ele ficou reprovado, então eu vou usar o sinal de maior. Tá? Então, se esse teste lógico, for verdadeiro, qual vai ser o resultado do Pedro? Ele vai estar DP. E aqui eu posso até especificar que a DP é pelo motivo das faltas. Tá? Pelo motivo das faltas. Então, se faltou mais do que podia, está reprovado. Não quero nem saber qual é a nota do Pedro. Pode ter tirado 10, cara. Olha lá, está reprovado. Está reprovado. Se for falso, então esse aqui é o valor verdadeiro. E se for falso? Se o percentual de faltas não for maior que 25, ou seja, se ele for menor ou igual até 25, se for falso. Nesse caso, o Pedro, ele não reprovou por faltas. Mas eu posso dizer que ele está aprovado? Não, eu não posso dizer que ele está aprovado. Nesse caso, eu vou ter que repetir o C que eu havia elaborado anteriormente. Nesse caso, eu vou precisar perguntar se ele teve uma nota, maior que a média da escola. Se ele teve uma nota maior ou igual a 6. Tá? Então, nesse caso, eu não vou dizer aprovado. Mas nesse caso, agora sim, como valor-se falso, eu vou perguntar se a média do Pedro é maior ou igual a 6. Epa, espera aí. Perguntar se a média é maior ou igual a 6 não é um valor-se falso. É um outro teste lógico. É um segundo teste lógico. Como é que eu faço isso? Aguenta a mão, que já já Wagner Tufano lhes ensina. Né? Então, aqui no valor-se falso, na realidade eu não vou ter um valor-se falso. Eu vou ter um segundo teste lógico. Aguenta a mão aí, guarda isso, guarda isso. Mas como um segundo teste lógico, eu vou ter um resultado verdadeiro. Se ele não teve uma falta que o reprovava, se a falta dele não era maior que 25, falso. E se a média é maior ou igual a 6, nesse caso, o que acontece com Pedro? Ei, só tem rojões. Ele está aprovado, está aprovado. Este é o valor-se verdadeiro. Tá? E se ele não faltou mais do que ele podia, né? E não teve uma média maior ou igual a 6, ou seja, se é falso isso aqui, se é falso, aí o que acontece? Mais uma vez, ele está de DP. Mas agora é uma DP diferente, não vai ser uma DP por falta, mas sim uma DP por nota. Então esse aqui é o segundo valor-se falso. E que maravilha! Gente, a regra do negócio está entendida? Qualquer dúvida, não deixem de participar do fórum de dúvidas e comentários que eu sempre deixo nas aulas, tá? Façam dúvidas, façam perguntas, tá? Então, é assim. Então aqui, se ele não teve mais que 25%, a princípio ele está aprovado, mas teve uma média menor que 6, então ele está DP por nota. Muito bem. Se vocês entenderam isso, antes da gente partir para a resolução, não esquece isso aqui. Olha só, perguntar se faltas é maior que 25, é a mesma coisa, que no caso ali da planilha, perguntar se o conteúdo da célula H4 é maior que o conteúdo que B12. Na realidade, B cifrão 12 para travar aquele B12. Perguntar se média é maior ou igual a 6 é a mesma coisa, isso que a gente já havia visto. Mesma coisa que perguntar se E4 é maior ou igual a B10. B cifrão 10. Então, entendido isso, vamos voltar para a nossa planilha. E vamos resolver lá o resultado final, completo. Então, vamos lá, mais uma vez. Aqui, como a aula é de C, você sabe que você vai usar C, você sabe que você vai programar uma tomada de decisão. Mais uma vez, função C. Vou colocar ela aqui, assim eu não mato ninguém. Olha lá. Então, primeiro teste lógico. Olha lá, se você já esqueceu, volto lá. Vou perguntar se H4, se são as faltas, é maior ou igual a B cifrão 12.
Então, opa, então vamos lá, se H4, as faltas, maior que, né, e aqui só maior que B12, e travo o 12. Opa, B12. Se verdadeiro, Pedro, mil desculpas, mas é DP, vou até colocar com letra maiúscula para ficar bem claro, DP por falta. DP por falta. E se falso? Bom, gente, aqui vem o pulo do gato. Aqui vem a dica do exercício. Olha, voltando, se falso, na realidade eu não vou ter um valor, não vou ter um comando, não vou ter uma fórmula. Se falso, eu vou ter um segundo teste lógico. Então, qual é a dificuldade aqui? Como é que eu faço para transformar esse valor se falso num segundo teste lógico? Ah, o pulo do gato. Com o cursor piscando aqui em valor se falso, o que é que você faz? Você leva teu cursor, sobe, tá vendo meu cursor aqui, ó? Sobe, 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 você passa aqui pela barra de fórmulas onde ele está montando a fórmula, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, do lado esquerdo. Tá vendo aqui quando você chegou na caixa de nome, do lado esquerdo? Automaticamente ficou a função C. Ele até adivinha. Não apareceu C ali? O que você faz? Ó, um olho no peixe, outro olho no gato. Clica ali e olha aqui no meio. O que aconteceu? O valor se falso vai se transformar um clique só? Teste lógico. Meu Deus! Isso é feitiçaria? Não, é tecnologia. Olha só. Na realidade, o que ele fez aqui? Dentro de onde ele estava construindo a função C, ele abriu um segundo C no lugar do valor se falso. Então, se falso, ele faz uma nova pergunta. Inteligente, né? Inteligentes somos nós. Então, agora, nesse segundo teste lógico, é o repeteco do primeiro. Eu vou perguntar se F4 é maior ou igual, aqui tem o igual, não esquece, né? Que o B10. E aqui também não esquece que eu preciso travar o B10. Se verdadeiro, palmas para o Pedro, ele está ele está aprovado. E se falso, ele está em DP, e aqui eu posso até definir DP por nota. Note que o Excel já vai colocar as aspas, já vai colocar os abre e fecha parênteses, né? Olha o tamanho dessa geringonça aqui, meu. Vocês acham que é todo mundo que sabe fazer isso? Não, né? Olha só, olha só. Já que nós estamos à distância, depois você passa esse vídeo para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, ó, ele vai gostar. Então, olha lá. Então, aqui eu já tenho toda a fórmula programada. Se você fez igualzinho o que eu estou fazendo, note que eu estou indo bem devagarzinho, você pode apertar o sinal de igual e... Não, já começou mal, né? DP por nota. Bom, aqui a gente já sabia, né? À medida que você dá um duplo clique e arrasta aqui, eu dou um duplo clique. Olha só. Nossa, Pedro. Que coisa. Dá até uma dor no coração, né? Aqui, ó. DP por nota, aqui DP por falta. Ainda existiria a visão da DP por nota e falta, né? Mas se eu fosse analisar DP por nota e falta, eu teria que resolver com 3 Cs. Na realidade, o número de Cs encadeados, o número de Cs dentro de C, né? Aqui eu tenho um dentro do outro, é ilimitado, é ilimitado. Eu já vi árvores de decisões que ocupavam o espaço de uma lousa de uma sala grande, né? Então é ilimitado. Mas vamos por partes, vamos começar do pequeno, tá? Então olha só. Então aqui, meu Deus, duro foi aqui, hein, Pedro? Olha. DP por você tinha sido aprovado, mas faltou muito, ficou no DP por falta. Ah, que tristeza. Ah, que tristeza. Então olha lá, para tirar essa tristeza, para deixar terminar a aula em alto nível, olha só. Vou explicar mais uma coisinha aproveitando aqui a nossa planilha. Aqui nós temos várias notas, cuja média é 6. Aqui eu tenho vários resultados. Olha só. E aquela perguntinha que sempre você, com certeza alguém deve estar fazendo. Eu só não estou escutando porque nós estamos à distância, né? Mas alguém deve estar fazendo. Como é que eu faço, por exemplo, para deixar as notas abaixo da média em vermelho, né? Nota vermelha, né? Aqui não falta nota vermelha, né, Pedro? Olha só. Para deixar a nota azul ou nota vermelha, né? Ou deixar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso que está aqui na barra de opções, ó, chamado formatação condicional. Esse recurso chamado formatação condicional,
que eu vou aqui dar uma lição de casa para você dar uma exploradinha nele, ó, ele serve para a gente formatar células condicionadas aos seus conteúdos. Então, de acordo com o conteúdo digitado, eu vou ter uma formatação, vou ter uma exibição diferenciada. E essa exibição diferenciada também vai poder mudar à medida que eu mudo o conteúdo da célula. Então, como se trata de uma formatação, como todo mundo sabe, como todo mundo já aprendeu lá na escola primária, antes de utilizar isso aqui, eu preciso selecionar as células. Eu vou selecionar, por exemplo, todas as células que têm números, todas as células que têm notas. Então, venho aqui em formatação condicional. Vamos no arroz com feijão. Ó, realçar regras das células. Primeiro eu vou pintar as que são vermelhas. Quando uma célula é vermelha? Quando ela é menor do que 6. Sempre que uma célula for menor do que 6, é uma nota vermelha. Aqui não faltam exemplos. Então, ó, é menor do que 6. Ele já até mostrou ali. Só que o que acontece? Ele faz um preenchimento vermelho, claro, com texto vermelho escuro. Isso fica feio para burro. Fica feio para burro. E aqui ele coloca a média, 5. Ao invés de usar 5, olha lá, aqui eu posso digitar 6, ou eu posso colocar aqui a célula B10. Ele já coloca com cifrão, né? Cara inteligente. Olha só. E aqui, ao invés de usar preenchimento vermelho claro, eu acho isso muito feio. Eu vou usar simplesmente texto em vermelho. Mas é número, não tem problema não. Texto em vermelho. Só fica lá vermelho. Que maravilha, que maravilha. Fácil, né? Bico. Ok. Olha lá. Já está ali. Que maravilha, que maravilha. Agora, já que você gostou dessa brincadeira, eu quero fazer o contrário. Tudo que é nota que não é nota vermelha, tudo que não é abaixo da média, eu quero que fique em azul. Então, olha lá, de novo. Seleciono. Venho aqui em formatação condicional. Então, quando que uma nota vai ser azul? Quando ela é maior ou igual a 6. Mas eu não tenho, ó, aqui eu só tenho maior que, menor que, eu não tenho maior ou igual. Como não tenho maior ou igual, o que você pode fazer? Vai em mais regras. Olha lá. Quando você vai em mais regras, aqui sim, ó, valor da célula, ao invés de maior que, é maior ou igual, é maior ou igual a. Maior ou igual a. Né? Fácil, né, gente? Maior ou igual a o quê? Maior ou igual a B10. Já colocou com o cifrão. Quando o valor da célula agora for maior ou igual a B10, eu vou formatar com a cor azul, com azulão, e dou um OK. Fácil, né? Ó, formatar, cor, coloquei azul. Note que eu poderia ter colocado negrito, podia ter mudado a fonte, podia ter mudado o tamanho da fonte, podia fazer um tamanho maior, podia bagunçar como quisesse, tá legal? Eu só vou fazer isso. Ok, ok. Ei, que beleza! Atenção, atenção, atenção. Isso aqui é dinâmico. Lembra aquela sub que o Pedro tinha tirado 5, que estava vermelho? Se eu digitar 6, olha lá, e dar um Enter, ele muda de 5 vermelho para 6 azul. Olha, que maravilha. E aqui, logicamente, ele vai ficar aprovado. Mas como eu havia dito, sonho meu. Então, olha lá. Já que eu dei uma lição para o lar, para você fazer lá na TUFTUR, que era aqui, para você calcular preço mais taxa, e maior preço, menor preço, preço médio e número de pacotes, que você vai usar a Continuum, contar números. Olha só, aqui uma outra lição de casa para vocês. Muda aí o resultado parcial e o resultado final. Olha só, faz aí resultado parcial DP vermelho, aprovado azul. Faz aí resultado final, olha só, DP por nota vermelho, aprovado azul e DP por falta rosa. Olha lá. Então essas ficam algumas lições de casa para você terminar nessas planilhas e treinar mais um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre a função C, a função C3 e função C4. Até já, pessoal!